Salve galera, aqui é o professor Leonardo Mamed de Geografia. Agora eu vou apresentar o objetivo da aula de hoje para vocês, que é caracterizar e conhecer os meios de transporte no Brasil e no final a gente vai fazer uma reflexão aí sobre o quanto é importante e o quanto os meios de transportes influenciam no desenvolvimento do nosso país. Bom, para vocês irem acompanhando, é só pegar a apostila de vocês na página 52, estão vendo aí o capítulo 4. Os meios de transporte são rodoviário, ferroviário, aéreo, metroviário, hidroviário, entre outros, esses são os principais, né? Na sequência, eu vou mostrar para vocês aqui na apostila mesmo qual que é a característica de cada um e fazer algumas comparações. Bom, e qual que é a importância dos meios de transporte, né? Aqui mesmo o autor ele vai colocando para a gente que é uma das importantes infraestruturas econômicas de uma nação. Então, eu sugiro que vocês gravem bastante isso, porque no final a gente vai fazer uma reflexão. Bom, existem os meios de transporte destinados ao deslocamento de pessoas, então a gente está vendo aqui os mais comuns, né? Metrô, ônibus, aviões e automóveis. Para a nossa realidade aqui, vocês vão perceber que é mais essa modalidade aqui, né, de transporte, automóvel. E aqueles destinados principalmente ao transporte de carga, que é navio, caminhões e trens, tá? E a gente vai fazer essa reflexão sobre pinda já já. Embora a maior parte deles sirva aos dois propósitos, né? No caso do Brasil, a gente não vê muito aqui em Pinda, por exemplo, um transporte pela via férrea, ali, né? Ferrovia, transportando pessoas, né? Isso não é o principal objetivo, ou não é mais o objetivo dessa ferrovia. Como a gente está vendo aqui também, ó, no Brasil o principal meio de transporte é o rodoviário, responsável por 62%. Esse é um número muito grande, guardem. Não precisa gravar a porcentagem em si, 60, em torno de 60% ou mais aí do deslocamento de carga. Vai servir como dado. Isso vai servir como dado para a gente comparar depois alguns dados com outros países, né, para a gente ter uma referência aí. Já na página 53 a gente tem esse comparativo aí entre os países, tá? Deslocamento de carga segundo o tipo de transporte, que é uma porcentagem, tudo bem? Aqui são os países, rodovias, ferrovias e hidrovias, que são os transportes principais entre os países. Então a gente está vendo aqui dos Estados Unidos, Japão, Rússia, França e o Brasil. Então vamos reparar, vamos analisar essa tabela aqui, que ela é muito importante para a gente ter uma noção de o quanto o Brasil, qual que é a característica, né, dos transportes aqui, dos meios de transporte no Brasil, ou a principal, né, o que predomina. Se vocês perceberem aqui, né, as ferrovias nos Estados Unidos estão com 25%, né, desculpa, as rodovias, né, das cargas, do transporte de carga aí, ferrovia 43 e hidrovia 32. Então, que dá pra gente, que tipo de conclusão dá pra gente tirar dos Estados Unidos? É bem diversificado, né? Mais de 40% de ferrovia significa que o transporte ferroviário é bem importante nos Estados Unidos e o hidroviário é maior que o rodoviário. Repara bem isso aqui. Vamos lá para o Brasil, né? O Brasil, a informação já é outra, né? Você tem 62 rodoviário, ferrovia 24 e hidrovia apenas 14%. E é importante esse dado de 14% também, que boa parte desse transporte é entre o transporte de cabotagem, que quando vocês relerem o capítulo vai estar explicando aqui o que é o transporte de cabotagem. O transporte de cabotagem é entre portos, não é necessariamente pelos rios, é pelo mar, mas entre os portos. Tudo bem? Já já eu falo disso também. Vamos observar essa outra tabelinha aqui que está na mesma página, e já vai entrando na caracterização das rodovias, né? Mas de cara o autor aponta aqui para a gente, né? O transporte rodoviário é cerca de 4 vezes mais caro que o ferroviário e quase 20 vezes mais caro que o hidroviário, né?
Só para vocês terem uma noção já, depois a gente mais para baixo vai rolando ali, vocês vão olhar. Rodovia é através daquilo que os automóveis, os caminhões andam. As ferrovias é o trem, são os trens, desculpa. E as hidrovias são os navios, né? Principalmente aí fluvial, que é o transporte por rios, ou marítimo, que é pelo mar. O transporte rodoviário, a gente tem uma comparação do custo, quanto que custa, né, por isso aqui em litro de óleo diesel. Um caminhão com 1 litro de óleo diesel por quilômetro transporta 30 toneladas, tá? Cada quilômetro, então, com 1 litro, 30 toneladas. Um trem transporta 125, com a mesma quantidade ali. E o navio transporta 575. Então, a gente vê que olha o quanto é importante essa comparação, eu coloquei aqui para a gente observar, porque isso dá um panorama, né, um geral aí, do quanto é caro o nosso transporte aqui no Brasil. Então, eu grifei aqui para vocês também, para chamar a atenção, que essa parte que o autor ele comenta aqui, ó, a enorme primazia. O que é primazia? Primazia é assim a enorme predominância, né? O que mais está acontecendo no Brasil do transporte rodoviário acarreta um excessivo gasto de energia, especialmente o petróleo. Por que o petróleo? Porque a maior parte dos transportes a fonte, o combustível é derivado do petróleo. Então, o óleo diesel, aqui no caso, o exemplo, a gasolina e principalmente. Além disso, a comparação com o transporte em comparação com o transporte ferroviário e hidroviário, o transporte rodoviário provoca maior poluição. Isso aqui é importantíssimo para a gente discutir no futuro a questões ligadas ao meio ambiente, à ecologia e agrava congestionamento em algumas estradas e nas grandes metrópoles. Então, você vê lá o exemplo da capital paulista aqui que fica pertinho da gente. São Paulo precisa fazer aquele, desculpa, eu esqueci o nome aqui, é o rodízio. São Paulo precisa fazer o rodízio, por exemplo, de automóveis ali. Isso porque eles tiraram, né, o transporte de caminhões ali daquela região mais centralizada, mas mesmo assim, para quem vai, quem teve essa experiência, é muito congestionado o trânsito lá, ainda assim não dá conta esse rodízio. Então, o transporte rodoviário ele é muito oneroso, como ele fala aqui, do ponto de vista oneroso que é muito caro, né? Do ponto de vista do financeiro, né? Muito gasto, mas também ambiental e da própria mobilidade, né? O que é esse problema de mobilidade que a gente vai discutir mais para frente, vai conversar também em outras aulas? O quanto é lento, né? Não é ágil. Isso causa bastante problema financeiro, né? Vai ter outro custo financeiro para o nosso país. Ó. O transporte interno, baseado fundamentalmente nas rodovias, é oneroso não só por causa dos maiores custos de deslocamento de caminhões, mas também pelo precário estado de conservação de estrada. Então, tem um dado interessante no Brasil que do total de estradas aqui, né, um milhão, quase 2 milhões de estradas, só 12% é pavimentado. O que é pavimentado? É asfaltado. Então, a maior parte das estradas no Brasil, elas são estradas de terra, tá? Isso gera um custo enorme também de manutenção dos veículos. Se chove, o caminhão, por exemplo, ele encalha lá, enfim. E aí na página 54 a gente tem dois mapas. Nós temos aí dois mapas dos principais rodovias. Vocês percebam aqui a malha rodoviária brasileira, né? Como aqui na região centro-sul, né, que a gente vai estudar mais para frente, ela é mais complexa, ela é mais intensiva aqui, né? Você vê a parte norte, a região norte aqui, ela é mais dispersa, não tem tanta intensividade do transporte rodoviário.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as rodovias, as ferrovias, desculpa. Então, ele inicia, fala que é importante isso, já foram muito importantes, as ferrovias já foram muito importantes para o Brasil, mas a partir da década de 50 aí houve um decréscimo. O que que é um decréscimo? Diminuiu o investimento e a quantidade de ferrovias no Brasil, porque houve um avanço da construção de rodovias. Então, o Brasil, os governos brasileiros optaram estrategicamente, a gente vai conversar também quando for falar sobre desenvolvimento, a opção foi a rodoviária, né, a via rodoviária, a rodovia. E isso teve consequências positivas e negativas para o nosso país. Aqui abaixo tem uma tabela comparativa, tá? Que para vocês terem uma ideia do Brasil, assim, de rodovias, né, e ferrovias. Eu vou me atentar à ferroviária aqui, que é essa parte que a gente está conversando agora. Então, o Brasil não tem nem 30 mil quilômetros de ferrovia, o transporte. Então, se você comparar o Brasil à Índia, que é um país em desenvolvimento também, ou subdesenvolvido como o nosso, a Índia ela já possui o dobro, mais que o dobro de ferrovias em relação ao Brasil. Então, só isso mostra o quanto é precário o nosso transporte ferroviário, tá? Os Estados Unidos, muito mais, tá? Aqui é interessante notar também, alguém pode falar assim, poxa, mas a Alemanha, um país desenvolvido, é porque a Alemanha é um país pequeno e ela tem uma diversidade, né, nos seus meios de transporte muito grande. Então, entre rodoviário, ferroviário e hidroviário. Então, isso é muito comum lá na Europa. Tá? E uma coisa que chama atenção da realidade europeia é o seguinte: a quantidade de rodovias, né, a quilometragem 100% pavimentada. Então, você não tem estradas não pavimentadas, né? A maior parte, ou 100%, é asfaltado. Isso é importantíssimo porque isso diminui o custo de manutenção tanto das próprias estradas quanto dos veículos que são transportados ali, tá? Então essa é a realidade brasileira em relação às ferrovias. E para fechar aí os nossos transportes, meios de transporte principais, o hidroviário, o Brasil, apesar dos 14% de todo o transporte que é feito no Brasil ser realizado em hidrovias, a maior parte dele é feito de cabotagem, né? Ou seja, então é feito entre os portos. Então, um mapa que ajuda a gente a entender. É como se os portos aqui de Fortaleza, Natal, João Pessoa e até lá a região sul do Brasil, eles se comunicassem, né, através de navios pelo mar. Então, isso é o transporte de cabotagem, muito comum, por exemplo, no Japão, que é uma ilha, são ilhas, desculpa. Então, eles não têm, esse é o principal transporte lá no Japão, por exemplo. Então, o Brasil, a maior parte dele, por incrível que pareça, né, do país, é feito em transporte de cabotagem pelo mar, sendo que a gente possui uma das maiores, se não a maior, rede hidroviária do mundo, né? Você vê aqui um mapa das principais bacias hidrográficas e poucos portos, né? Essa comunicação aqui, o Rio Amazonas no norte, depois o Rio Paraná, alguns aqui, mas a maior parte sendo realizada aqui na costa do Oceano Atlântico. Pessoal, vou deixar um desafio para vocês, analisando essa tabela novamente. A pergunta é qual que é a importância, então, dos meios de transportes para o desenvolvimento de um país, né? Vamos pensar como o nosso tema principal aqui, nossa foco é o Brasil. Qual que seria a importância dos meios de transporte para o nosso desenvolvimento? E é isso. Eu agradeço vocês pela atenção, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí a reflexão. Enviem as dúvidas para a gente. Releia esse capítulo 4, que ele é importantíssimo, ele é curto, mas ele é muito importante porque vai nos ajudar no futuro aí para falar de desenvolvimento do país. E boa reflexão a todos.